Olá, gente! Vamos para a nossa live hoje, falando sobre um assunto que eu achei muito interessante para a gente, que é ligado à neurociência, que é a paixão, né? Dopamina, um neurotransmissor que regula as nossas emoções. A gente fica pensando, né, se as decisões que nós tomamos são apenas frutos daquela... Não, raciocinei, quero isso e pronto, né? O que o nosso cérebro tem que trabalha dentro dele para nos impulsionar ou não para alguns lados e algumas ações, né? A nossa live de hoje é com uma neurocientista, professora e palestrante, que é a Carla Tiepo, e ela também fez um TED muito interessante sobre liberdade e livre-arbítrio, que a gente fica pensando que é a mesma coisa, mas olha, gente, não é. Não é a mesma coisa, não. E o que a gente pode entender do nosso cérebro para trazer para o nosso dia a dia e viver melhor, né? Que é o que todos nós queremos. Aliás, quando eu faço essa live aqui, eu quero sempre trazer coisas positivas para que a gente consiga cada vez mais superar as dificuldades do caminho, que são muitas nesse momento, né? E acho que a neurociência traz um aprendizado, uma descoberta muito grande dessa área para que a gente possa entender melhor e entender o que é inteligência emocional, porque a nossa inteligência emocional é que faz a que a gente faça as escolhas da nossa vida. Bom, eu vou ver agora, já tem muita gente entrando, Norma Levi, Cristina Azevedo, Miriam Galvão, tem várias pessoas aqui entrando. Eu vou já chamar para ver se a Carla já entrou. Vamos ver se a Carla já entrou. A Carla já está aqui. Nosso papo foi ótimo antes da nossa live. Ela tem tantas informações. Oi, Carla, tudo bem? Olá, como vai? Boa noite, tudo Boa bem? noite, querida. Prazer em falar com você, viu? Porque eu vendo seus vídeos, seu TED. Nossa, é um assunto vastíssimo, né? A neurociência, né, Carla? Mas a gente vai tentar focar hoje na paixão, né? A Vamos dopamina que sim. regula as nossas emoções. Prazer estar aqui. Primeiro, quero que você me fale um pouquinho do que você está vendo por agora, esse momento que a gente está vivendo tão complicado, né? Então, boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Obrigada, Márcia, pela oportunidade de estar aqui com o seu público para a gente tocar essas figurinhas. O tempo é um tempo difícil, um tempo de provar nossa resiliência até a última gota, né? É. Onde a corda está esticada até não poder mais e nós estamos, de fato, sendo muito desafiados. Chega até a ser injusto a gente pedir que as pessoas aguentem, né, diante de tudo isso que está acontecendo, mas não tem outra solução. A gente precisa ir encontrando os recursos e levantando possibilidades. O autoconhecimento tem um papel importante, porque ele também nos mostra as maneiras que a gente reage, a gente vai se aproximando da nossa especificidade, daquilo que nos faz humanos, daquilo que a nossa cultura, a nossa sociedade nos dá os recursos de relacionamento, de interação, de compaixão, de altruísmo, para que de fato a gente encare, porque é coisa que só dá para encarar com todo mundo de mão dada, Márcia. Não sei o que você acha, mas Eu ninguém acho solta a sim. mão de ninguém de uma vez por todas, né? Não dá para soltar a mão, não. Você sabe, hoje eu estava até falando com a minha mãe, que está nos assistindo, que ela tem 90 anos, que ela estava muito triste. Falei, mãe, a gente tem que passar por isso, a gente tem que ir em frente. Não tem outra alternativa. Esse é o momento da gente tentar, né, ultrapassar o que está vindo, porque não tem outra, não tem um desvio, não tem um contorno, não tem uma via mais rápida, enfim. E aí a gente precisa usar todos esses atributos que a gente tem como ser humano, né? E aí que eu queria que você entrasse muito, Carla, porque a neurociência nos traz a compreensão de quem nós somos, né? Eu queria que você também falasse um pouquinho sobre a neurociência e o que ela nos ajuda para a gente ter aquela tão esperada inteligência emocional para fazer as nossas decisões. Joia. Então é importante a gente lembrar, né, Márcia, que o conhecimento sobre a neurociência ele é novo porque só recentemente nós tivemos tecnologia suficiente para investigar o funcionamento cerebral. Né? Eu comecei a estudar sobre o funcionamento do cérebro na década de 90.
Quando eu comecei, nós não sabíamos nem um décimo do que a gente sabe hoje, porque faltava mesmo um instrumento para investigar. O sistema nervoso, o cérebro, essa maravilha que cada um tem o seu e que pode usufruir dessa complexidade, é um sistema que está baseado em processamento de informações. E um tipo de processamento de informações baseado em energia elétrica, em atividade química, que parece quase que alheio a essa dinâmica da mente ou da consciência. É difícil a gente pensar que a nossa mente, a nossa consciência, a nossa percepção de mundo esteja mesmo atrelado a uns filamentos celulares que disparam atividade elétrica, que se comunicam quimicamente. Então, mesmo lá nos anos 80, 90, quando a gente só sabia isso, ficava muito distante, né? Hoje a gente tem conhecimentos bárbaros sobre o que efetivamente esses processamentos significam, até porque a gente conseguiu fazer coisas incríveis como interface cérebro-máquina, então hoje é possível as pessoas usarem próteses biônicas de braços e pernas conectadas aos seus cérebros, e com isso a gente vai cada vez ampliando mais o nosso conhecimento sobre como funciona esse sistema. Ele se equipara em complexidade, complexidade é uma palavra que a gente às vezes confunde com difícil, né? Com complicado. Não, o complexo é aquilo que não se resume à interação das suas partes. Para eu entender, eu preciso pensar que as partes interagem de forma tão complexa que é difícil, inclusive, de predizer, de prever o que essa interação vai gerar. Complexo é isso. Então, o cérebro é assim, né? Então, é um baita de um sistema complexo que só se equipara aos astros, os buracos negros, as forças e as ondas gravitacionais, né, em termos de profundidade de conhecimento. Então, é por isso que a gente não sabia quase nada. Agora, na virada do século XX para o século XXI, algumas coisas bem importantes aconteceram. E a gente fez algumas descobertas marcantes sobre o funcionamento cerebral. E, de fato, por exemplo, o papel da emoção na nossa vida, que sempre foi colocado um pouco de lado, especialmente na cultura ocidental. A emoção sempre foi vista como uma fragilidade, como uma incapacidade. A gente tem até a Gabriela Prioli, que é uma figura incrível, mas ela tem no canal dela lá do YouTube uma chamada que ela diz assim: a partir de agora é menos emoção e mais razão. E eu toda hora tenho vontade de falar para ela, puxa, justamente com mais emoção é que a gente ia conseguir compreender todas essas dinâmicas que às vezes ficam difíceis de serem compreendidas pela racionalidade, né? Com certeza. O sistema emocional é um sistema riquíssimo que baliza a forma como a gente interage com o nosso meio, ele qualifica, ele atribui valor. Então, eu estou aqui conversando com você e tenho todas as memórias de todas as vezes que eu tive a oportunidade de te ver na grande mídia. Isso me lembra o quanto que você é uma personagem que nos dá informação. Então, isso vai pontuando a minha emocionalidade na minha relação contigo. Isso é positivo, isso não é negativo. Outro lado, você poderia estar fazendo isso com a compra de um carro. Você fala assim, carro, você está me equiparando a um carro? Não, eu estou equiparando o sistema emocional, atribuindo valência, valores para as coisas. Então ele diz assim, poxa, esse carro em detrimento daquele. Uma amiga minha foi comprar um carro, Márcia, e ela não queria um carro branco de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela falou, compre qualquer coisa menos um carro branco. E me volta com um carro branco. Eu falei, escuta, mano, como é que você me compra um carro branco? Ai, não sei, depois conversando com o vendedor, ele me contou que o carro branco não aparece o risco, e aí ela, né, contou todos os argumentos racionais para ela comprar o carro branco. Eu fiz só uma pergunta, tinha outra cor em pronta entrega? Sabe que não, Carla, pronta entrega só tinha branco. Então, ela comprou o carro branco porque ela queria vir embora com o carro, e aí ela arruma vários argumentos. Dá uma volta para justificar aquela compra. Porque no fundo, ela só precisava sair com o carro dali naquela hora, naquele momento. Então, o sistema emocional, se ele não é conhecido, se ele não é trabalhado, se você não se apropria dele, ele se torna uma vulnerabilidade. Mas com ele na sua mão, você tem uma potência de autoconhecimento, você tem uma capacidade de compreensão das próprias forças que te governam e que geram o seu comportamento, que se torna, você fica impossível, você fica assim imbatível.
diante Pois é, desse Carla, conhecimento? mas como é que a gente começa esse conhecimento? Porque uma das coisas mais importantes é a gente saber conhecer as nossas reações para não repetir os erros até. Porque geralmente quando a Perfeito. gente fala assim, eu tenho que saber como é que eu vou reagir, porque você sabe que às vezes você reage mal, então você quer reagir melhor, quer ter um aprendizado. Como é que a gente começa esse aprendizado? Primeiro, a gente precisa aprender a ler emoção, né? Então, uma coisa que a Uhum. gente negligencia, daquele aperto no peito, daquele frio na barriga, a gente se sente assim meio apertado, com o corpo tenso, a gente fala, ai, preciso tomar um negócio, preciso tomar um café, preciso tomar um vinho, preciso tomar né, uma água, preciso tomar um ar. Você não pensa, por que que eu tô assim? Que me Uhum. aconteceu que me deu esse frio na barriga? Por que me deu esse aperto no peito? Mas mesmo, de verdade, não aquela historinha, aquela primeira que aparece. Às vezes pode ser uma coisa que você viu, alguma coisa que você falou. Às vezes você pode nem se lembrar do evento, mas é muito importante que você vá mapeando circunstâncias que te geram aquela mesma apreensão. Porque aí você pode começar a conhecer seus esquemas, suas formas de ver o mundo. Então, Interessante tipo, isso. toda vez que eu me aproximo, que amanhã de manhã eu vou ter um evento que eu tenho que fazer, que eu tenho que falar em público, etc e tal, já às 6 horas da tarde do dia anterior já me começa a me dar uma náusea, já me dá uma dor de barriga, eu já falo, ai, tô passando mal. Cara, começa a ver esse evento recorrente, começa a perceber, se perguntar de forma mais ampla. Em geral, a sociedade diz assim, deixa isso para lá, ultrapassa, esquece. Então, não mergulha, Não é isso, né? Mas não as se pessoas têm essa joga, né? reação, né? O Carlos, as pessoas preferem não entrar no conflito, né? Elas preferem passar batido, né? E isso é pior, né? A gente tem um pouco de uma ditadura de felicidade na vida, né, Márcia? E uma coisa que Tem. se não é a ditadura da felicidade, pelo menos a resignação, que tem um pouco ali na religião, né? Tem algumas religiões que falam sobre essa resignação, sobre essa postura do tipo aguenta que depois você vai ser bem-aventurado. Mas eu não estou dizendo para você se revoltar ou para você se transformar num mimizento. Estou dizendo assim, olha, repara, porque esse sistema que é o sistema emocional, ele está aqui justamente para te dar esses sinais, para te mostrar, olha, será que não tem alguma coisa errada aqui? Sabe aquela coisa que a gente fala assim, isso aqui não me cheira bem? Isso é o Uhum. sistema Que emocional que está te contando. a gente fica achando, não, isso é minha intuição, né? Não bateu, né? Tem uma coisa ali que não bateu, mas não é bem isso, né, E Carla? muitas vezes a gente vai negligenciar isso em favor de uma racionalização. Né? Nesse aspecto, inclusive, as mulheres até aceitam mais as suas intuições, mas no campo do universo da racionalidade, que geralmente aí é representada pelo gênero masculino, mas isso é só um estereótipo, né? Ele vem com essa carga do tipo, esquece a emoção, atropela a emoção, engole o choro, né? A gente fala para as crianças, depois que casar passa, isso é besteira. Quantas vezes seu filho chega da escola, sua filha chega da escola dizendo assim, ai mãe, eu estou super chateado porque o fulano falou isso, isso, e você fala, não, isso é assim mesmo, isso você vai passar, as crianças estão assim, ao invés de você falar para ela, vamos tentar entender por que te chateou, aonde foi que você se sentiu mal, porque a gente não quer lidar com a dor, e pior se for a dor do filho, né, eu tenho um só de Aí é 24 que muito eu não pior. aguento pensar na possibilidade dele estar sofrendo, mas eu preciso Eu ajudar tenho ele a duas. tratar. Não é difícil, Márcia, É a gente lidar com difícil, o é sofrimento difícil. deles? A gente É tem um muito monte de difícil. vontade de falar, passa, vai passar, vai dar certo, você vai conseguir dar um jeito. Quando no fundo a gente tem que sinalizar, olhar para as emoções desde pequenos. Por que você está com medo? Por que você está, eu tenho medo do escuro. Beleza, vamos acender essa luz aqui, mas vamos conversar sobre esse medo? Não vamos ultrapassar ele, atropelar ele. Mas a gente está sempre com pressa, a gente está sempre precisando correr, a gente tem sempre outras prioridades e, no fundo, a gente acaba negligenciando aquilo que passa a ser um balizador do nosso dia a dia, do nosso comportamento, das nossas escolhas. Então, o sistema emocional não foi feito para te afetar, para te destruir, para te descompensar, mas também não foi feito para ser ignorado ou negligenciado. Ele é um Agora, sinalizador, né? Carla, muita gente pode pensar, bom, mas então neurociência tem a ver muito com a psicologia? Como é que a gente pode fazer essa sinergia? Essa... Existe essa sinergia ou não existe? Ó, Para não Márcia, confundir. a gente teria que, obviamente, remontar aqui uma história que tem 150 anos, né? Que lá atrás, num dado momento, algumas pessoas converteram para o estudo do corpo, do cérebro, então foi a origem da neurologia,
E no outro lado, o estudo da mente, daquelas afecções que não tinham uma lesão cerebral atrelada, vamos pensar assim, na esquizofrenia, por exemplo, né? Nas doenças que são chamadas das doenças psiquiátricas, que tem como característica não ter uma alteração cerebral clara. Quando você tem um acidente vascular encefálico e você faz um exame que pode ser até um pós-mortem, como era no caso naquela época, você vai encontrar uma área lesada, você vai encontrar uma perda de tecido, o negócio está ali, está descarado. Mas na doença psiquiátrica eles não achavam. Então, especialmente Freud, Charcot, na virada do século XIX para o século XX, eles começaram a investigar essas doenças da mente. E praticamente isso separou de um lado a psique qualquer coisa, a psiquiatria ou a psicologia, e de outro a neuro qualquer coisa. O que aconteceu na virada do século XX para o século XXI é que a gente acabou chegando à conclusão de que as duas coisas são a mesma. Por quê? Antes se dizia, a mente é complexa demais para ser explicada pelo cérebro. E hoje a gente pode dizer que o cérebro é complexo demais para estar reduzido apenas à mente que a gente conhece. Gente, né? mas isso é uma coisa muito incrível, né? Não? Porque até a gente conseguiu fazer essa aproximação e conseguir pegar os pontos de contato. Ainda tem muita gente resistente a essa ideia. Né? Entendendo que a mente é uma coisa muito mais ampla, que tem a subjetividade, que tem as individualidades, mas quando a gente mergulha no estudo do cérebro, a gente vai encontrar lá a sociedade, a cultura, a religião, a lei, está tudo lá, em circuitos específicos. Pois é, isso que falando em circuitos específicos, em substâncias específicas, né? A gente colocou aqui a dopamina, que é o neurotransmissor que regula as nossas emoções. E, na verdade, a gente sempre pensa que as nossas emoções são trabalhadas pela nossa, o quê? A nossa mente, e não pelo nosso cérebro. Queria que você explicasse isso. É uma coisa muito difícil, né, ao mesmo tempo, porque a gente está indo contra um senso comum gigantesco, de que está aí há muito tempo, que é norteado, construído pela nossa consciência. Num dado momento, essa espécie chamada Homo sapiens se deu conta de que existia. Ele falou, caraca, que coisa louca, eu existo. Eu nasci, eu tenho passado, eu tenho um futuro, eu tenho uma história, eu tenho uma narrativa. Isso tem a ver com a linguagem, mas tem a ver com a percepção de passagem de tempo também. Isso não foi instantâneo. Não estava um dia lá batendo um papo na fogueira e de repente se deram conta. Não, foi uma coisa bem mais paulatina, que foi surgindo no processo evolutivo, mas num dado momento a gente começou a ter essas nuances da percepção da existência. E de lá para cá, a nossa subjetividade tomou um espaço muito maior dentro da filosofia, dentro dos estudos sociológicos. Então, a gente tem um apreço, a gente tem uma paixão pela ideia da mente como a ideia da nossa subjetividade, da nossa alma, quem sabe, né, do nosso espírito, que pode... E isso é uma outra coisa muito interessante, né? Onde é que fica a alma, onde é que está a mente, né? E aí, quando a gente estuda o cérebro, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver as forças geradoras da mente. Então você fala assim para mim, nossa, Carla, eu estou aqui conversando com você, e de repente me deu um estalo aqui, eu fiquei pensando, poxa, hoje podia ser um dia legal de tomar um vinho. E a gente acha que essa ideia de hoje pode ser um dia legal de tomar um vinho, veio do nada, veio da gente, veio da nossa história, da nossa subjetividade. Mas, na verdade, foi alguma coisa que eu disse, alguma coisa que você encostou, às vezes até um incômodo que eu causei em você, que gerou um processamento e que veio essa ideia do tipo, agora um vinho salvava essa dor que eu estou sentindo. Entendeu? E esse circuito que sugere o vinho, ele já foi construído pelas suas experiências passadas, onde um vinho te trouxe efeitos que agora seriam bem-vindos. E aí você mas a gente nem sabe, a gente não tem essa noção nenhuma de que isso é vamos dizer, um salva-vidas que a gente joga pra gente. E que são mobilizados por experiências anteriores. Às vezes você faz boas apostas, outras você faz más apostas, mas no fundo, o que você quer é fechar o processo emocional para gerar o resgate daquilo que você está sentindo. Então, sempre é o seu sistema emocional que está pedindo alguma coisa. Então, se você não souber ouvir a linguagem dele, ele sempre vai acabar te persuadindo pelo seu inconsciente. E você vai acabar agindo inconscientemente. Você vai ser mobilizado por aquela força. A questão é, você sabe que você está sendo mobilizado ou você não sabe? Pois se você souber,
Se você souber, você começa a poder barganhar, né? Então, você começa Barganhar a poder... com você mesmo. Exatamente. A coisa mais maluca que a gente tem na nossa cabeça é o que eu chamo de polifonia. E você sabe disso, todo mundo sabe. Tem um monte de vozes, às vezes Falando ao mesmo concordantes, às tempo. vezes dissonantes. Umas querem ir para a academia, outras não. Umas querem torrar o cartão de crédito, outras estão com medo da fatura. Tá todo mundo aí dentro fazendo esse jogo. E esses jogos são o quê? São justamente os jogos desses circuitos neuronais. Quem vem com mais força, quem vem com mais abundância, com mais energia, e o que é essa energia? É a quantidade de neurotransmissores, é a frequência dos disparos elétricos. Então, no fundo, a gente vai chegar naquela energia elétrica, naquela energia química, mas ela está cheia de significado. Ela não é apenas uma molécula de dopamina, como é uma molécula de qualquer coisa que você coloca, um açúcar que você coloca no seu café, ou algo. Não, ela é uma molécula que ativa um circuito, e esse circuito que foi ativado, ele tem um significado e acaba gerando um comportamento. No fundo, Márcia, a gente tem intenções, algumas conscientes e outras não. Pois e o nosso mas sistema... aí... Desculpe, não, é porque eu fiquei tão interessada, achei isso uma coisa tão assim, inusitado para a gente entender pelo seguinte, Carla, a gente acha que a gente toma as decisões porque nós raciocinamos, pensamos, digerimos, analisamos e achamos que aquele é o melhor caminho. Mas, na verdade, segundo a neurociência, então, a gente está tomando essas decisões porque tem substâncias que são acionadas no nosso cérebro. Mas essas substâncias são acionadas pela nossa mente ou é o cérebro que faz a nossa mente pensar aquilo? É isso que eu estava querendo entender. Muito louco. Mas assim, se a gente pensar que a substância química tem poder, a gente está indo pelo caminho errado. A substância química é o meio através do qual o poder se manifesta. O poder é o cérebro. E as suas histórias, e a sua genética, e tudo que você é. Então, você continua sendo a Márcia Peltier, com toda a sua individualidade, com toda a sua subjetividade, porque os seus circuitos cerebrais estão associados a isso. Ponto. Isso ninguém vai te tirar nunca. Agora, quando eu aumento a dopamina, ou aumento a adrenalina, ou aumento a serotonina de forma exógena, eu te dou essas substâncias, injeto em você, eu vejo efeitos. E esses efeitos são fruto do quê? São fruto de uma exacerbação da funcionalidade daquele sistema no conjunto da obra Márcia Peltier. Ok? Então, quando eu dou, por exemplo, adrenalina para você, você reage de uma forma um pouco diferente do que se eu tivesse injetado em mim. E essa pequena diferença vem justamente da minha história e tal. Então, a adrenalina aumenta a atividade cerebral. No aumento da atividade cerebral, você pode se sentir uma superstar. Né? Então, a gente vai ver, por exemplo, pessoas que usam cocaína e que, depois do uso da substância cocaína, que é uma substância, né, ilícita, mas que de uso bastante, tem algumas pessoas que se sentem super-heróis. Só se dar uma capa para ele, é capaz dele pular do prédio achando que ele pode voar. E outras pessoas se sentem absolutamente ansiosas. Então, isso tem a ver com o quê? Com a dinâmica dos circuitos cerebrais e dos significados dessa pessoa. Mas a substância química que foi injetada gera o mesmo tipo de ativação das mesmas regiões cerebrais, levando o indivíduo para aquela condição. Então, você tem, por exemplo, a dopamina, que é o neurotransmissor que a gente está conversando, em que situações ela está desequilibrada, ela está num estado de doença? Ela pode estar num estado de doença, numa doença chamada esquizofrenia. A esquizofrenia, em parte, é fruto de uma exacerbação da função do sistema dopaminérgico. Mas, por outro lado, não sei se você já ouviu falar na síndrome de Tourette, Gilles de la Tourette. Que a pessoa fala sem parar, diz tudo, né? E são coprolálicos, né? Eu não posso traduzir coprolálicos nesse horário ainda, Márcia. Mas a pessoa fala palavrões e tal, né? Porque copro é de cocô, né? Então, ela lia de coisas que são, né? Sem censura ruins, nenhuma. sem censura e tal. Então, ela tá ali, tá falando com uma mulher e xinga essa mulher e tal. Você fala, meu Deus, o que é isso? É também excesso de dopamina, porque é uma liberação de comportamentos que deveriam estar reprimidos. Então, a dopamina não é a culpada. O circuito está lá posto. Ele não vai usar um xingamento próprio para uma mulher, ele não vai falar para um homem. Não é esse nível de inadequação.
Só que ele vai, pelo aumento da dopamina, liberar um comportamento que estaria reprimido numa pessoa que não sofre daquele mal. Né? Quer dizer, mas então, aí o que está fora de sintonia é que tem um excesso, e esse excesso é gerado pelo próprio cérebro. Então, esse é um excesso problema... é patológico, é patológico. É Nesse caso patológico. específico, é uma genética que aumenta a quantidade de dopamina produzida, etc. e tal. A coisa é tão maluca, Márcia, que a mesma genética que produz a inteligência, que também é, de alguma forma, uma manifestação de dopamina, muito louco pensar isso, né? A Mesmo. mesma genética está associada com a esquizofrenia. Então você tem famílias onde você tem um gene muito forte da inteligência e surgem casos de esquizofrenia em alguns indivíduos. Né? Então, você fala, não era uma coisa incrível? Então, não tem esse negócio de bem ou mal aqui. Tem o que é, diante daquilo que existe. E a depressão é falta da dopamina também? Não. Podem ter casos de depressão onde a dopamina está baixa, mas dificilmente ela é a causa. Geralmente a causa da depressão está muito associada a uma genética que predispõe, né? A gente tem uma genética predisponente, porém, esse indivíduo ele começa a ter uma sensação de que ele não está no lugar certo no mundo, sabe? De que ele não está com as pessoas certas, na hora certa, fazendo as coisas certas. Ele não se sente reconhecido, e parece que ele não tem espaço no mundo. Ele começa a sentir que tudo que eu faço, nada adianta, eu posso me esforçar tremendamente, que isso não vai virar nada, eu me mato no trabalho e as pessoas me dão uma vida de goleiro. Sabe como que é a vida de goleiro, Márcia? A pessoa cata tudo, ninguém nem lembra, nem lembra. Tomou um frango, vai para a primeira página, né? Então, a vida de goleiro é um horror. E aí, essa vida de goleiro, ela acaba predisponendo uma situação onde eu libero serotonina cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, a ponto de eu chegar num nível de serotonina que eu vou considerar patológico. Aí as pessoas me perguntam, então não precisa tomar remédio? É que às vezes você não consegue sair sem a medicação. Então a medicação depressão é uma coisa muito séria, né? O jeito de você botar a cabeça para fora e falar, ok, eu acho que eu consigo ver luz em algum lugar. E as pessoas relatam, elas começam a tomar medicação, elas falam, ok, consigo ver luz em algum lugar. Que é diferente de algumas medicações que dão uma embotada na emocionalidade, sabe? Os ansiolíticos, tipo Rivotril, eles dão uma rebaixada na sua capacidade, inclusive, de sentir, né? E aí isso nem sempre é tão positivo assim. Tanto que os psiquiatras vão usar essas medicações só quando a ansiedade estiver muito alta, quando a pessoa não estiver conseguindo dormir. Em geral, eles evitam. Porque para você ter que deixar a pessoa sentindo, para ela poder se recuperar, para ela poder voltar a sentir o mundo, para ela poder voltar a significar a sua importância, seu espaço, seu entorno, e aí ela consegue se recuperar. Então, mas você não acha que medicação... As pessoas estão muito confiando na medicação para tirar os problemas de cima delas. Elas não querem sofrer. E o autoconhecimento passa por um sofrimento, né? Então, Márcia, é muito remédio, né? Eu estou batendo cinquentão agora, né? Eu assisti a cena da gente achar que o Prozac ia ser a pílula da felicidade nos anos 80, né? No final dos anos 80, a gente tinha uma perspectiva de que a pílula da felicidade estava descoberta. Eu ia tomar aquilo e ia ser feliz. Certo. O fato é que a gente sempre atribui a uma pílula mágica a solução dos nossos problemas. Seja um remédio, seja uma pessoa, seja um relacionamento, seja um emprego, seja um carro, seja uma casa, né? A gente nunca constrói dentro de nós as soluções. A gente espera que sejam coisas fora de nós que vão nos trazer essa perspectiva. E aí a gente, por não ter essa construção interna, acaba ficando naquela eterna insatisfação, porque não está resolvido aqui dentro. Então não adianta, cada coisa que vem eu vou querendo mais, cada coisa que vem eu vou querendo mais, e nunca resolvo, porque internamente eu não estou conseguindo significar este modelo funcional para sair dessa situação. Tem depressão que se eu dar um pouquinho de dopamina ajuda, porque a dopamina me ajuda a levantar da cama de manhã, né? Você já viu criança que vai para a escola, que vai ter uma viagem na escola? Animadíssimos. 4h30 da manhã, tudo em pé, com a mochila nas costas, né? No dia que é aula de verdade, você tem que arrastar para fora da cama e tal. Isso é dopamina. As pessoas perguntam, como é que você explica a dopamina? Isso é dopamina, né? É aquela criança com a mochila nas costas na porta de casa às 4h30 da manhã, no dia que vai ter a viagem da escola. Por quê? Você está todo engajado, todo excitado, motivado. A energia está fluida. Então, quando a gente acorda desse jeito de manhã, a gente está dopaminado.
Aí você fala assim, mas tem gente que sempre acorda lento. Porque tem cronobiologia aqui, né? Tem gente que não é matutino. Tem gente que até levanta da cama às 8, mas só vai abrir o olho 10h30, 11 horas. Tudo bem. Porque a Não tá dopamina dele vai... alerta. Não tem importância. A dopamina vai vir meio-dia, 1h da tarde, só que ela dura mais tempo. Se você é matutino, você tem aquele pulso de manhã, aí você dá uma quedinha depois do almoço, e 6 horas da tarde esse cidadão está imprestável. Você pega a pazinha e recolhe. Porque não tem como você ficar 24 horas no ar, né? Mas então, tem pessoas que são notífagas, né, Carla? Que só funcionam bem à noite. Então, a gente tem primeiro aceitar isso, né? Legal que as empresas comecem isso, o home office tem permitido que isso venha com mais força, o home office tem permitido que as pessoas mudem um pouco seus horários, olha, eu vou começar um pouquinho mais tarde, vou até mais tarde, isso tem sido muito positivo. Eu levo isso para as empresas que eu dou consultoria, né, por causa disso. Isso é muito importante. Agora, Carla, e a paixão? A gente está falando aqui, a gente botou paixão, né? Isso, meu. Paixão, a dopamina que muda, né? O que no amor, na paixão, no sexo, isso também está presente? A dopamina é que vai regular as relações? Olha, o que acontece muito com a questão da paixão? Você começa a ver ali naquele indivíduo a oportunidade de sentir coisas incríveis e de tamponar, de dar resolução para coisas que você tinha, que você estava sentindo que eram negativas. Eu estou sozinha, não tenho ninguém para sair de casa, ou eu não tenho uma namorada, não consigo, né? Uma pessoa para viajar, queria alguém para viajar, para curtir uma praia, tarará, tarará. Não tem, sofre com isso, estou sozinho, fica no Tinder, ele vai para aí pinta alguém. Pô, essa pessoa, ela não significa naquele momento só a pessoa, ela significa tudo que ela carrega com ela, todas as possibilidades de dar conta de todos os seus sonhos. Dopamina, toda vez que eu penso nela, toda vez que existe qualquer possibilidade de falar no telefone com ela, dopamina dispara. Dopamina dispara. E aí eu fico igual a criança, com a mochilinha nas costas, indo para a viagem da escola. Eu quero ir agora, eu não quero ir embora, eu não quero desligar o telefone, eu quero ir de novo. Já vamos casar, né? Já casa, já resolve isso e tal. Só que à medida que você vai vivendo com a pessoa, você começa a perceber que não existe ninguém que solucione todos os seus buracos. Porque você está procurando pessoas também pela razão errada. Você está querendo pessoas para resolver suas coisas. E não apenas para construir uma relação a dois e para viver todas as coisas gostosas de estar a dois. Você está querendo a pessoa para você. Entendeu? Você quer a pessoa para resolver as suas coisas. Nesse aspecto, ela nunca vai dar conta. Porque as suas coisas estão intrinsecamente bagunçadas. E ninguém vai conseguir resolver isso. Aí você começa a diminuir a dopamina para essa pessoa. Aí você vai falando que você vai se desapaixonando, né? Se vierem outras coisas, por exemplo, filhos, cachorro, uma empresa que vocês montem juntos, até aquela chácara que você investiu junto e tal, você começa a dizer, é melhor não, porque eu vou perder a chácara, melhor não, porque as crianças, melhor não, porque... Né? Aí você vai tamponando. E aí você vai dando aquele jeito daquela coisa e tal, e vai ficando. Ou você consegue amadurecer e perceber que o que você vive com aquela pessoa tem um valor acima daquele, da paixão. E aí a gente encontra o amor, que é o amor da construção, que são... Né? Que então, você dizer, quanto tempo dura a paixão? Quanto tempo essa pessoa conseguir te convencer que ela vai resolver todos os seus problemas? Entendeu? Quer dizer que a paixão está ligada, quer dizer que a paixão está ligada diretamente a esses buracos que precisam ser essas preenchidos. Expectativas. Né? Essas expectativas. Né? Exato. Porque o amor já não depende disso. Não deveria, né? A gente, quando constrói o amor, a gente está falando de uma relação que é doação, que é compassiva, é altruísta, tem a ver muitas vezes com o que nós podemos, através do amor, produzir. Né? Então aí vem os filhos, então a gente quer produzir pessoas melhores para o mundo, vem negócios, vem ideias, vem coisa que casa que a gente vai construir, então, tudo isso vai fazendo parte do que a gente faz juntos, e não mais o que você faz para mim, o que você tampona em mim, né? E aí, porque a dopamina tem muito a ver com as minhas necessidades, tem muito a ver com as expectativas que eu construo, as oportunidades que eu vejo no mundo de conseguir resultados que eu estou buscando. Até, poxa,
Se eu falar para você assim, não sei quais são suas preferências alimentares, então eu vou dizer que as suas preferências são iguais às minhas, tá bom? Vou dizer que você é parecida comigo. Então, eu falo assim, ô Márcia, o que você prefere? A gente pode pedir uma saladinha com um brócolis, uma couve-flor, tá Maravilhoso. bem temperadinho e tal. Ou eu posso te pedir um capelete legal, que eu conheço o pessoal que faz aqui massa caseira com um molho e tal. Se você fala para mim que você prefere couve-flor e brócolis, eu vou dizer para você que seu sistema dopaminérgico desligou por alguma razão, deu algum tilt. Não pode ser verdade. Ou você conseguiu construir um amor pelo seu corpo, pela sua dieta, pela construção que você está fazendo, que supera o seu desejo pela glicose, pelas calorias, pelo carboidrato, pelo sabor. Pelo prazer. Pelo prazer da comida. Pelo prazer da comida. Eu queria entrar nessa questão do prazer, né? Boa. Porque eu estava vendo você falando em alguns vídeos seus sobre a liberdade e o livre-arbítrio, né? E você usa muito a questão até da dieta nessas comparações, né? Porque é o tema da minha vida, né, Márcia? A gente fala do que conhece, né? Mas porque está na frente da mesa, tem um monte de coisa, não vou comer porque eu estou de dieta. Mas é o controle do prazer. Como é que a gente faz isso, né, cara? Olha, a gente tem dois mecanismos, né? Os dois mecanismos são viáveis, só que um dói mais que o outro. No mecanismo onde você usa o seu grilo falante para atuar, lembra o grilo falante da historinha do Pinóquio? Um chato. Claro. Né? Mas ele vem com toda a narrativa daquilo que é importante. Inclusive, a história traz como moral justamente como que você controla seus impulsos, como que você se responsabiliza, como que você entra em consonância com aquilo que é preciso fazer, né? O que eu tenho que fazer. Esse é o grilo falante. Então, você pode usar o recurso do grilo falante. O problema é que o grilo falante, como ele não está trabalhando no campo da sua emocionalidade, no campo do seu prazer, ele sempre vai ser reconhecido como a voz chata, do alter ego, do controle, da imposição. E essa leitura pode, inclusive, ser lugar, espaço para depressão, para diminuir a sensação de eu estou no lugar certo, fazendo as coisas certas com as pessoas certas, vai me dar aquela sensação de menos-valia, de eu faço tanto, eu me esforço tanto, eu nunca consigo atingir meus resultados e tal. O outro recurso é você começar a mapear emocionalmente quais são as vantagens de você fazer outra opção. Então, eu sempre digo para as pessoas, olha, ao invés de você ficar brigando com a balança, que é uma cretina, né? Uhum. A balança é uma cruel, né? Uma cruel. Você faz dieta o dia inteiro, você não come o dia inteiro, você sobe no final do dia, você engordou. Você fala, mas como? O peso do ar, né? É que de fato a gente acabou... Esse é o drama de toda mulher, né? Ainda mais numa certa idade, vai chegando aos 35, 40, 45, a menopausa, você passa o dia que você come um alface, né? E água, alface com água e tal. E sobe na balança, você está mais pesado. Então a balança não é sua amiga. Já considere isso como um fato, né? Joga fora a balança. Joga fora. Não usa mais ela. Você vai fazer outra coisa. Você vai pegar uma roupa, né? Uma roupa que não pode ser, Márcia, aquela roupa 38 da adolescência. Aquela lá você já tem que jogar fora mesmo. Aquela lá você não vai voltar. Não queria, né? Sem ilusão. Vamos ser realistas. Não, vamos ser realistas. Vamos pegar, você tá com 44, pega aquela calça 42 bico largo, aquela mais, né? Que tá faltando pouco para entrar e bota ela para fora do armário. Bota ela para fora do armário. Faz a dieta. Melhor. Dorme no dia seguinte, você vai ao banheiro, né? Em jejum, tal. Experimenta a calça. Aí você vai perceber que ela tá lá daquele jeitinho meio apertadinho. Outro dia inteiro de dieta, quando você for experimentar essa calça no dia seguinte, você vai sentir que ela deu uma folgadinha. E aí tá na hora de você pendurar uma emoção ali. Você dizer, oi, caraca, já subiu mais um pouquinho isso aqui. Esquece a história da comida, fica focada na calça. Toda vez que você pensar em comer, você lembra daquela calça que você fala, amanhã ela vai subir mais um pouco. Depois de amanhã ela vai subir mais ainda. E daqui a pouco eu vou entrar nela e vou sair com ela. E a hora que você entrar nela e sair com ela, você já pega aquela 42 bico fino, aquela mais apertadinha, e bota pra fora. E vamos que vamos. As pessoas falam, você está trabalhando a emoção, a sua emoção. A emoção, porque você teve uma vivência, uma experiência emocional de valor positiva. Entendeu? Que é completamente diferente daquela vivência com a balança.
que é absolutamente negativa e que fala contra tudo que você está fazendo. É como se tudo que você estivesse fazendo tivesse uma valência emocional negativa. Por que eu vou ficar me esmerando em fazer dieta dia após dia se eu não consigo emagrecer 1 grama? Né? Agora, a calça, por que ela vai entrar? Porque depois que você fizer a dieta, muitas vezes você faz a dieta e faz caminhada, por exemplo. A caminhada vai aumentar a massa muscular. Pouquinho que aumente de massa muscular, o peso não diminui, mas o corpo já está num outro shape. É verdade, é verdade. E aí você começa a ter outras possibilidades. E aí isso você aplica em tudo, Márcia. Isso é um sistema de recompensa. Isso é um sistema onde você atribui valência positiva a comportamentos. Por exemplo, a pessoa vai fazer esteira. Não sei o que você faz de atividade física, se você faz, mas digamos que você ficou 1 hora em cima da esteira. Quando você chegou na esteira, depois do primeiro ou segundo minuto, você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Você tem essa sensação, meu Deus, que idiotice, que eu estou aqui eu preciso fazer isso. Para que eu preciso fazer isso? Doida para estar fazendo outra coisa. Beleza, vai passando um tempinho, 10, 15 minutos, começa a vir alguns neurotransmissores que aumentam para aumentar a sua atividade física e tal. Você começa a achar que tá bom. Não, dá para ir mais um pouquinho. Eu tô aguentando. Aí você começa a curtir o desafio. Só que a hora que você acaba o negócio, tá lá 45, 50 minutos, 1 hora que você ficou na esteira, qual é a tua reação? Você fala, ufa, acabei, me livrei, tá pago. Olha que emoção. Equivocada para o momento. Você tem que olhar e falar assim, caraca, velho, eu sou um herói de mim mesmo. Eu sou praticamente a Mulher Maravilha. Olha que eu e Gal Gadot estamos ali, firme e forte. Né? Fazendo atividade física, força, resiliência, estou empenhada. Porque senão o cérebro é uma recompensa do cérebro pra gente. O sistema emocional, ele vê você tendo aquela reação ao fim da esteira, ele fala, nunca mais que eu trago você aqui. Por que a gente vem aqui? Para ficar com essa sensação horrível? Não vou mais vir aqui. Muito pelo contrário. Aí, se você faz uma narrativa emocional, se você conversa com você mesmo sobre essas coisas, maravilhoso. Outra coisa importante, Márcia, a gente não busca pessoas que nos rodeiem que ajudem a gente a criar essas valências positivas. A gente sempre está andando com alguém que fala assim, você emagreceu, e com aquela cara assim, você emagreceu, né? Que legal! Mostrando que tem que perder muito mais, né? Entendeu? Tipo, você quer, o que você precisa? Você precisa de alguém que te ame a ponto de dizer o seguinte, cara, cada vez que eu vejo você 1 hora em cima da esteira, eu tenho um orgulho de você, que eu sei que você está empenhado, fazendo as coisas que você está querendo, sabe? Aquela fala positiva, Então, a fala positiva ajuda a gente a produzir substâncias no cérebro que nos jogam para frente. Né? Que geram as valências emocionais positivas, que depois, numa outra oportunidade, vão ser suficientes para aumentar a tua dopamina para voltar a fazer aquele comportamento. Porque é isso que a dopamina está buscando. Experiências de valência emocional positiva, diante de cada circunstância. Quando você chega na sua academia, na sua sala de ginástica, ou mesmo você vai fazer sua caminhada na rua, você começa a pôr a roupa de ginástica, começa a pôr o tênis, o sistema dopaminérgico já está assim, ai meu Deus, não acredito que a gente vai ter que fazer isso. Porque ele... Entendeu? É uma briga. É uma briga. Se você acorda de manhã, cara, você abre a janela, tá caindo 2 gotas, fala, tá chovendo. Ai, sabia que não ia dar para andar hoje. Né? Porque parece que você está buscando a desculpa. E isso é o seu sistema dopaminérgico fora daquele propósito. Ele está virado para o outro lado. Então, o sistema dopaminérgico, o que ele é? Ele é um seletor de comportamentos prazerosos, que a gente pode colocar aqui entre aspas, que eu já te explico por que eu botei entre aspas, que vão ter uma maior tendência a ser executados, caso você simplesmente solte o freio de mão. Beleza, botou como é que a gente solta? Funcionar. Como é que a gente o freio solta de mão a gente vive com ele solto, Marcia. A nossa vida é ladeira abaixo. A gente vai fazendo as coisas e tal. Quando o grilo falante entra, uma pessoa muito disciplinada, uma pessoa muito regrada, o grilo falante é forte e segura esse impulso. Mas ladeira abaixo é a sua inconsciência, a sua intencionalidade, as coisas que você busca. É o sistema dopaminérgico regendo a sua vida. O grilo falante, ele vem para tentar temperar isso. Mas a pessoa não diz que tem que viver as emoções? Hoje em dia não é isso, tem que ser feliz, tem que ser feliz, tem que ser feliz. Tem que ser uma feliz. Assim, desenfreada, às vezes. Mas tem que ser feliz, é bem diferente de conhecer minhas emoções.
Porque tem que ser feliz, a cada frio na barriga que me vem, eu arrumo algum pensamento positivo, alguma palavra de força, alguma apreciação positiva para me tirar disso daqui. Quando o frio na barriga devia ser um momento de reflexão. Alguma coisa está acontecendo que está me dando esse frio na barriga. E não é uma reflexão do tipo, eu sou um pobre coitado, tá vendo tudo errado comigo. Não, peraí. Meu sistema emocional está me contando alguma coisa aqui. Eu quero fazer a minha academia, eu quero fazer a minha atividade física e parece que eu estou com os braços amarrados. Como é que é isso? Quem está amarrando meus braços? Quem aqui dentro de mim não quer ir fazer? Né? E vamos conversar com esse cara, porque é uma polifonia. É quase que uma personalidade múltipla aí dentro do indivíduo. Né? Só não é porque a identidade é a mesma, mas é um monte de desejos, de impulsos que estão governando as nossas escolhas. E aí sim, se você for muito disciplinado, se você for muito, né, Caxias, então é possível que você consiga realizar todas aquelas tarefas. Mas aí será que você consegue ficar feliz? Né? Entendeu? Se for paradoxal, se quando você solta a ladeira abaixo você não se sente feliz, não vai dar para soltar a ladeira abaixo. Né? Não vai dar para você nem ficar. Então, o importante é, eu vou em busca da felicidade, mas a felicidade é uma construção. A felicidade não é jogar terra em cima, pá de cal, empurrar sujeira para debaixo do tapete. A felicidade é um estado onde eu estou em harmonia com as minhas emoções. Então, vem o frio na barriga, eu sei, isso aqui é porque eu vou falar lá com a Márcia Peltier, que é uma pessoa famosa, que a gente admira e tal. Esse frio na barriga faz parte desse momento, está tudo certo. Né? Eu fui fazer uma live com a Ana Paula Padrão, aí até brinquei com os meus seguidores. Hoje eu não estou assim, porque eu já tô mais segura de mim. Mas eu fui fazer com a Ana Paula Padrão, eu botei a minha pantufa de Mulher Maravilha. Depois eu tirei a foto e falei, olha, isso aqui é um suporte emocional. O povo morre de rir. Mas parece que é brincadeira, mas não é, porque eu vou segurando esses símbolos emocionais, né? Você não vai puxar uma pantufa de Mulher Maravilha agora aqui, que eu vou ficar chocada, hein? Não, eu sou diferente. Você sabe que eu boto meu terço perto de mim, que é o terço que eu rezo todo dia. Eu gosto muito de fazer com o meu terço perto de mim as lives. São simbólicos, né? Um simbólico, E aí você tem que buscar esses símbolos. Esses símbolos são emocionais. A psicologia arquetípica junguiana, que é a psicologia simbólica, a psicologia analítica do Jung, ele vai falando desses estereótipos. Então você está falando que a neurociência tem a ver com a psicanálise? Não. O ser humano tem a ver com tudo isso. É verdade. Ninguém estudou 100 anos, 150 anos sobre algum assunto e só falou bobagem. Isso não existe. Então a psicanálise está cheia de verdade, lotada de verdades. Né? Todas essas histórias arquetípicas que são importantes para a gente gerar emoções de valência positiva. E aí eu falei para você que eu coloquei prazer entre aspas, você me deixa explicar aquilo? Lógico, não, porque daqui a pouco a gente vai acabar essa live, eu estou preocupada. Fala. O problema daquela história é o seguinte, às vezes o prazer, mas isso aqui é importante, às vezes o prazer não é um prazer absoluto, ele é um prazer relativo. Eu estou quebrada, eu estou me sentindo super mal, estou me sentindo rejeitada, me basta fazer alguma coisa para sair disso, ainda que eu fique neutra, ou fique menos triste. Isso já vai ser prazer. Eu não preciso estar excitada, extasiada, não. Eu estava muito ruinzona, e eu comi uma barra de chocolate e fiquei assim mais neutra, isso já é prazer. Pois entendeu? Eu ia falar com você, as pessoas se darem o prazer que você acha que merece. Por exemplo, olha, esse dia agora eu vou tirar para cuidar de mim. Já é um prazer que você se dá, né? Vou cuidar de mim, vou fazer uma ginástica, eu vou andar na praia, vou olhar o céu, vou respirar fundo, vou fazer uma meditação. Estou cuidando de mim, né? Sem culpa, Márcia, sem culpa, sem culpa. Estou cuidando de mim. Ou comer um chocolate, como você falou. Né? Eu acho que mas aí vou dosar, vou fazer um cacau meio amargo para, entendeu? Não ter tanta caloria. Não vou pisar na jaca. Não vai fazer aquela coisa desarvorada, mas vai fazer uma coisa que você sinta que é um cuidado com você. Né? Até tomar uma taça de vinho, para quem gosta muito. Hoje eu vou tomar um vinho, como você falou, vinho antes, vou tomar um vinho. Eu comer uma massa, não, hoje vou me dar um presente, vou comer uma massa. Para as pessoas também não ficarem muito cercadas de tantas proibições que não podem fazer. Né? Eu acho que a vida fica sem graça. E buscando essas emoções, essas valências positivas em coisas que te tragam menos prejuízo. Né? Tem uma frase linda, eu vou me esquecer o nome da autora agora, mas é uma antropóloga
americana dos anos 20 do século passado, que ela dizia assim, o vício é o prazer seguido da dor, e a virtude é a dor seguida do prazer. Então, não é nem lá nem cá, Interessante. entendeu? Não é nem lá nem Muito cá. Eu não bonita essa preciso frase. ficar, eu não preciso ser a Madre Teresa de Calcutá, mas também não preciso ser uma pessoa que está perdida lá no vício na Cracolândia, entendeu? Não preciso nem estar todo afundado nos meus vícios, nem ser a pessoa mais virtuosa do mundo. Mas por hora eu deixo um pouquinho o meu vício vir, daqui a pouquinho eu vou lá na minha virtude. Por exemplo, procrastinação, que é uma coisa que todo mundo foge. Tem um vídeo meu rodando aí na internet que as pessoas depois me mandam mensagens revoltados comigo, que eu digo que a procrastinação é um evento de prazer. Mas por que ele é um evento de prazer? Imagina que você tem uma coisa muito chata para fazer, que você está o dia inteiro martelando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, tal. A hora que você pensa assim, vou fazer amanhã, você sente alívio. E é por isso que você procrastina. E você vai procrastinar de forma, inclusive, ativa. Tem gente que não quer fazer o relatório, então fica respondendo e-mail o dia inteiro. E fala assim, não pude fazer o relatório porque eu tive que responder um monte de e-mail. Articulou ali um jeito de não ter que se envolver naquela atividade que não gosta. Quer Então, dizer, essas consciências sobre nós mesmos, essas noções sobre como isso funciona, que estão lá na neurociência, mas também estão na psicanálise. A neurociência não é o único caminho. A vantagem da neurociência é que ela é um pouco mais tangível, sabe? Então, se você seguir um caminho ali mais de estudar, uma coisa mais concreta, é possível que você chegue antes da complexidade do estudo psicanalítico, por exemplo, que é lindo, maravilhoso, mas requer que a pessoa se aprofunde. E em tempos de uma sociedade da superficialidade, às vezes você precisa mesmo de uma coisa, uma entrega mais bateu, levou, né? Essa eu acho sociedade que que... eu acho que essa a neurociência dá, acho que, uma reflexão mais automática, que quando você começa a buscar reflexos físicos nas suas reações, te chama muito a atenção. está Então, na eu flor tô da assim pele, por né? causa disso. Eu acho que fica mais assim aparente para você descobrir o É. desconforto e por que o desconforto acontece, né, cara? Eu tenho uma boa história, Márcia, que eu sou professora há muitos anos, né? E uma das coisas que eu mais gosto é de dar aula. E eu fui chamada para fazer uma palestra numa escola no ABC Paulista, até Salvador Arena, um beijo para todos de lá que estiverem por aqui. É uma escola maravilhosa, é uma ação social importante de uma pessoa que deixou toda a sua herança para a educação. E aí eu fui para lá, amei aquilo, achei tudo fantástico, mas era um lugar muito difícil, era no meio de uma comunidade, é um acesso complicado. A primeira vez que eu fui com um motorista, então fui e voltei em segurança. Aí eu tive que voltar lá porque eles me contrataram para dar um curso de 32 horas. Eu ia 8 sábados para lá. Primeira vez que eu fui, eu botei lá né, na época era o GPS, não tinha o Waze, era aquele GPS do carro, e o endereço e tal, e nossa, deu muito ruim. Eu me perdi naquele lugar, passei muito mal. Mas aí eu consegui chegar, e quando eu cheguei, fiquei super feliz de estar lá e tal. Acontece, Márcia, que por conta dessa experiência ambígua, paradoxal, de querer estar, mas de não querer, essa emoção ficou presa. Toda sexta-feira, começava sexta-feira de manhã, eu tinha náusea, eu tinha diarreia, eu passava mal. E eu não sabia dizer por quê. Porque eu estava no Olha, paradoxo. Eu queria ir, eu queria muito ir, mas eu estava morrendo de medo. E estava muito difícil de assumir esse medo. Então, toda vez que você tiver, sabe, toda essa coisa física que te impede, que te amarra, para um minuto. Faz uma tem que boa parar. respiração e conta essa história. Tenta achar essa história. Eu tenho um medo aqui, tem um desconforto aqui, tem uma coisa aqui me atrapalhando que eu preciso limpar, né? Porque estava limpo já, eu já tinha resolvido a questão do GPS, eu já sabia, mas o Mas meu sistema emocional não sabia que eu já ficou no tinha emocional. resolvido. É Então eu preciso verdade. arrumar isso, sabe? E porque senão a gente vive ansioso, a gente vive absolutamente sujeito a esses sobes e desces de forma inconsciente. A gente tem consciência justamente para poder se debruçar e ler todas essas coisas. Então, nesse sentido, a emoção é uma baita de uma ferramenta, é um recurso que a gente tem. Não pode nunca ser entendido como uma vulnerabilidade negativa, né? Claro que não. Carla, eu quero te agradecer muito essa live. Adorei falar com Que você. bom. Achei que você deu informações tão claras, tão... Acho que foi muito importante para todo mundo que estava aqui nos assistindo. Muito obrigado, Carla. Vou ter que fechar, porque senão a gente vai acabar, sabe, apaga, a gente some. Mas eu quero te dizer que foi maravilhoso. Que bom, Adorei, fico muito feliz, tá? viu?
E espero ter outras Parabéns. oportunidades para a gente bater mais papo. Vamos, tem já sempre muito assunto aqui. Adorei, Carla. Muito obrigada. Fico Uma boa feliz. noite para você. Para você também. Grande abraço a todos que estão por aí também. Até. Até, Carla. Gente, bom, foi o máximo. A Carla foi maravilhosa e eu espero que vocês tenham aproveitado bem. Uma boa noite para todos. A gente vê na sexta-feira, na quarta-feira. A gente está sempre segunda, quarta e sexta aqui. Até logo para vocês. Tchau, Carla.